Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje, meus amores, vai ser o primeiro diário de gravidez. Eu esperei juntar aí 3 meses para que a gente tenha bastante assunto para conversar. E como é o primeiro diário de gravidez, eu vou começar desde o início, porque ainda tem muita gente com dúvida, perguntando se a gravidez ela foi planejada ou não, como tudo aconteceu. Então hoje eu vou contar tudinho pra vocês, vou emendar também os sintomas que eu tive nesses 3 meses, quais foram os exames que eu fiz, eu vou contar tudinho pra vocês. Mas antes de começar esse vídeo, deixa aquele like, muito like aí no início do vídeo, comenta aqui embaixo também se tu gosta desse tipo de vídeo, que daí eu continuo trazendo mais diários de gravidez. Se inscreve no canal também se tu ainda não for inscrita e me segue lá no Instagram que vai estar passando aqui na tela, que é @morandojuntoOficial. Eu tô sempre por lá postando o que eu tô fazendo no dia a dia. E agora chega de papo, que eu já falei demais e hoje a gente tem muita coisa pra conversar e bora lá pro vídeo. Então, meus amores, a gravidez, ela foi planejada sim. Foi em abril que eu e o Pablo a gente conversou, né, sobre isso e decidimos engravidar. Eu até falei pra vocês em outros vídeos que foi em março que a gente decidiu, só que eu acabei me enganando. Foi em abril. Então, no início de abril, a gente conversou, decidimos tentar engravidar. Inclusive, procuramos, né, saber quais que eram os dias férteis para ter mais chance de dar certo. Porque eu sei que tem várias mulheres aí que acabam demorando mais de um mês para conseguir engravidar. Então, a gente sabendo qual é o dia fértil, é mais fácil de dar certo. Então, nós tentamos, principalmente nos dias férteis, né, para ter mais chance. E daí, em maio, se eu não me engano, foi dia 4 de maio, era o dia que era para minha menstruação descer. Eu falei para mim mesma que eu só iria fazer teste de gravidez se a menstruação atrasasse, para não correr risco aí de ficar triste, né, de se frustrar. E meus amores, por causa da gravidez, eu tô bastante ofegante. Vocês vão até perceber aí no vídeo. Inclusive, ele vai ter bastante corte, que é pra eu conseguir respirar. Então, como eu tava falando pra vocês, no dia 4 de maio era o dia que era pra minha menstruação descer. Eu esperei o dia inteiro pra ver se a menstruação ela não ia descer. Foi 10 horas da noite, ela ainda não tinha descido. Então, eu liguei pra farmácia e pedi 2 testes de gravidez. Eu comprei 2 testes de gravidez, porque daí se desse positivo, eu ia repetir o teste, e se desse negativo, eu já tinha o teste pro mês que vem. Então eu esperei o Pablo ir trabalhar, que nesse tempo ele trabalhava de madrugada, né? Liguei pra farmácia, acabei fazendo o teste, já era meia-noite. Daí eu fiz o teste, né? Fiz lá o xixi no teste e daí disse que tem que deixar o teste em um ambiente plano, né, numa superfície plana, durante 5 minutos. Daí eu coloquei assim o teste de um lado da mesa e fiquei olhando pro outro lado, assim, não queria olhar pro teste. Inclusive tem até vídeo gravado, porque eu gravei o momento, né, se desse positivo eu queria muito ter esse momento registrado pra gente olhar mais tarde, pro bebê também assistir depois, né. Então tem esse momento todo da minha descoberta gravado. Pra quem ainda não viu, depois que tu assistir esse vídeo, vai lá assistir. Eu vou deixar aqui no bloco de informações. Então eu coloquei o teste de um lado e ficava olhando pro outro lado pra não olhar pro teste. Daí eu falava pra mim mesma, né, me conscientizando de que o teste poderia dar negativo, porque não é todo mundo que consegue engravidar logo de primeira, é um pouco difícil, né? E também a minha menstruação, ela é muito desregulada, então ela não tinha vindo, mas poderia ser que no outro dia ela viesse, ou que demorasse ainda alguns dias. Então eu tava ali me conscientizando de que poderia ter um resultado negativo, né? Então eu tava olhando pro outro lado, assim. Eu lembro que não deu nem 5 minutos, porque se eu não me engano pede 5 minutos o teste. Não deu nem 5 minutos, eu tava muito ansiosa, eu já olhei assim pro outro lado, já imaginando que poderia dar negativo, né? Até mesmo porque eu não esperei os 5 minutos, mas na mesma hora que eu olho assim o teste, já tava positivo. Eu nem acreditei, né? Foi surreal, fiquei muito feliz, muito emocionada de ver aquele positivo ali. Não podia nem falar pro Pablo, porque eu queria fazer uma surpresa pra ele, né? Então, fiquei me segurando com aquela notícia só pra mim. Mas como eu queria fazer uma surpresa pra ele, então eu esperei o outro dia ele chegar do serviço. Gente, tem um cachorro aqui que não para de latir. Não para de latir, eu tenho que ficar toda hora parando de gravar. Daí eu fui dormir, no outro dia de manhã o Pablo chega do serviço, né? Então ele chegou, eu tava dormindo, eu acordei e ele ficou dormindo. Então nem deu tempo da gente se falar. Se a gente se falasse, eu já ia contar, eu não ia me aguentar. Ainda bem que a gente não se viu, a gente não conversou. Então quando eu acordei, ele ficou dormindo, daí eu aproveitei e fui ligar pra várias lojas,
porque como tava, né, no início da pandemia, a gente não podia sair, então eu não saí nas lojas para comprar nada. Tudo que eu comprei foi por telefone mesmo. Daí eu fiz uma surpresinha para ele, né? E quando o Pablo acordou, tinha um produto que ainda não tinha chegado. Daí eu falei pra ele que eu tava gravando um vídeo pro Dia dos Namorados, de presente pro Dia dos Namorados, que só faltava uma coisa chegar e que depois eu precisava gravar a reação dele recebendo presente, né? E ele acreditou, porque todo ano eu sempre faço algum vídeo pro Dia dos Namorados e faltava aí algumas semanas só pro Dia dos Namorados. Então ele acreditou direitinho, né? Também tem um vídeo dele, né, de eu contando pra ele sobre a gravidez, como que eu fiz a surpresinha. Vou deixar aqui no bloco de informações também para vocês assistirem, quem ainda não assistiu. E a partir daí, né, na verdade, do momento que eu descobri que eu tava grávida, já começou aí o diário de gravidez. Eu contei pra ele que eu tava grávida, daí no mesmo dia, se eu não me engano foi no mesmo dia, a gente já foi numa farmácia e compramos o teste digital para saber quantas semanas eu já tava. E o teste ele apontou que tava com mais de 3 semanas. Então, provavelmente eu já tava com umas 4, né? Então, eu já tava com 1 mês de gravidez. Então, eu vou falar pra vocês quais foram os exames que eu fiz, se eu tive alguns sintomas nesse primeiro mês. Então, o primeiro exame que eu fiz, né, exame mesmo, desde que eu descobri que eu tava grávida, foi o HCG quantitativo, porque eu queria saber a quantidade do hormônio de gravidez que eu tinha no meu corpo. Então, esse exame eu fiz por mim mesma, não foi solicitação de nenhum médico, nem nada assim, mas eu sei que é bom no início da gravidez a gente acompanhar como que tá o hormônio, né? Se ele tá dobrando, se ele tá subindo, quer dizer que o bebê ele tá se desenvolvendo bem. Então, por mim mesma, eu esperei 3 dias, porque teve o dia que a menstruação atrasou, que foi o dia que eu descobri, o dia que eu contei pro Pablo, que daí a gente comprou o teste digital, e daí no outro dia a gente já foi no laboratório para fazer o exame de sangue. Então foi no dia 7 de maio, eu tô aqui com o exame para mostrar para vocês, com 3 dias de atraso de menstruação, ele já tinha dado essa quantidade aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver porque eu gravo com a câmera frontal, mas estava 4.496,60. E é bem alto, né? Para 3 dias de atraso de menstruação, tava bem alto. Inclusive, eu falei com uma amiga minha, que ela já tem filho, então ela entende como que funcionam essas coisas melhor do que eu. Então, inclusive, ela falou que tava bem alto, que podia até ser trigêmeos. Fiquei até apavorada, mesmo não tendo gêmeos na família, né? Por estar bem alto, eu tinha ficado um pouco apavorada, mas não é gêmeos, não é trigêmeos, não, é um só, tá, gente? Então, esse foi o primeiro exame que eu fiz por mim mesma, né? Não foi solicitação de nenhum médico. A partir daí, eu comecei a procurar alguma médica que eu pudesse fazer o pré-natal. Eu procurei naquele site do Baby Center, então eu procurei uma médica que aceitava no hospital que eu queria, uma médica que aceitava o meu plano de saúde e que ela fazia parto normal, porque ultimamente tem bastante médicos que fazem cesárea, então tem mais médicos que optam por cesárea, então eu queria procurar uma médica que aceitasse mais o parto normal, né? Daí eu achei uma médica muito boa, recomendada por várias pessoas lá no Baby Center, consegui marcar uma consulta com ela. Eu lembro que a consulta com ela ia demorar alguns dias ainda para acontecer, porque ela não tinha uma data mais próxima. Então, enquanto isso, eu resolvi fazer mais um exame de sangue, esse da HCG quantitativo, para saber se o bebê estava se desenvolvendo, né? No início da gravidez, o nosso hormônio, o hormônio HCG, ele tem que dobrar a cada 2 dias, se eu não me engano. Então, eu queria fazer mais um exame, né, depois que passasse 2 dias, para saber se estava se desenvolvendo bem. E eu acabei repetindo o exame, daí no dia 11 de maio, então foram 4 dias depois que eu fiz o primeiro exame. Daí no primeiro exame, como eu falei para vocês, deu 4.496 e no segundo exame deu 13.470. Então, é um valor mais que o dobro, então disse que estava tudo bem, né? Quer dizer que estava tudo bem, que o bebê estava se desenvolvendo bem. Então, eu fiquei mais tranquila até esperar a consulta com a médica. Daí, na consulta com essa médica, ela pediu a primeira ecografia, que é a ecografia que faz logo que a gente descobre a gravidez, ela é feita no início da gravidez mesmo, para saber se o saquinho gestacional tá ali, se tá tudo correndo bem. Ela pediu essa ecografia, pediu também exames de sangue, foram vários exames de sangue, e a gente começou a conversar também, daí ela acabou explicando que ela faria as consultas pré-natal, mas ela não faria o parto pelo plano, apenas as consultas pré-natais mesmo, e daí eu teria que ganhar em hospital público. Só que como eu tenho o plano, eu posso ganhar em hospital particular, né? Ela disse que o parto com ela cobra uma taxa por fora,
Então, ela cobra 5 mil reais para fazer o parto com ela. Então, as consultas iriam ser cobertas pelo plano, mas o parto com ela no hospital que eu quero ganhar, ela cobraria 5 mil reais. Ou então ela cobraria 3 mil reais fazendo parto com alguém da equipe dela. Não seria ela, seria alguém da equipe dela. Só que, né, gente, gastar 5 mil reais ou 3 mil reais só por causa de um parto, sendo que o meu plano de saúde, ele cobre o parto, ele é aceito no hospital que eu quero ganhar. Então eu tive que procurar uma outra médica para continuar fazendo pré-natal, né? Porque eu queria fazer o pré-natal e ter o parto com a mesma pessoa, né? Queria ter o parto com a pessoa que acompanhasse toda a minha gestação. Então eu aproveitei as solicitações dos exames dela para eu conseguir fazer pelo plano. Eu fiz a ecografia e fiz os exames de sangue. Só que eu não continuei consultando com ela, daí eu procurei uma outra médica. Então, nesse primeiro mês de gravidez, eu fiz a primeira ecografia, né? Eu fiz ela no dia 13 de maio. Daí, com essa ecografia, foi dito que eu estava com 5 semanas e 1 dia. Então, aí eu já estava com mais de um mês, né? Já estava entrando aí no segundo mês. Mas eu vou falar pra vocês como que foi esses exames do primeiro mês que eu fiz achando que eu estava no primeiro mês, mas eu já estava no segundo. Aí, assim, a conclusão dessa minha primeira ecografia, né, foi que era uma gestação tópica única, então não eram gêmeos nem trigêmeos. A idade gestacional de 5 semanas e 1 dia, como eu falei pra vocês. E o que deu pra ver na ecografia foi isso daqui, ó. Deu pra ver só mesmo o saco gestacional e a vesícula vitelina. Eu acho que é isso, alguma coisa assim. Não deu pra ver o bebezinho, né? Inclusive a médica, ela já tinha me falado antes de fazer a ecografia, ela falou: ah, pode ser que a gente não consiga ver nada, porque ainda é muito recente, não deu pra escutar o coraçãozinho. Então, eu só consegui ver isso. Eu lembro que eu fiquei bem triste, porque eu achei que eu já ia conseguir ver o bebê, ou ele em formato de girino, né, que falam quando ele é pequenininho, ele fica no formato de girino. Achei que eu ia conseguir ver, eu não consegui ver, então eu fiquei bem triste. Mas eu fiquei, pelo menos eu fiquei feliz, fiquei aliviada de que tava correndo tudo bem, como a médica falou. Daí, no outro dia, no dia 14 de maio, eu fiz os exames de sangue. Foram vários exames, ó, tem várias folhas aqui. Eles demoraram bastante para ser entregue, eles foram entregues só no dia 8 de junho, então demorou bastante. E eu comecei a procurar uma outra médica que pudesse me atender pelo plano e fizesse o parto. Daí a mesma coisa, a consulta com a médica ia demorar bastante, se não me engano, ia demorar quase um mês. Então, para não esperar até lá, para saber se estava correndo tudo bem, eu quis o quê? Fazer mais um exame de sangue do HCG quantitativo. Então, eu fiz, esse eu não fui buscar, então eu não tenho papelzinho assim. Eu olhei o resultado na internet mesmo. E eu lembro que tava bem alto, não lembro se era 50 e poucos mil, 80 e poucos mil, mas eu lembro que tava bem alto mesmo, então eu fiquei bem tranquila, sabendo que tava tudo bem, e esperei a consulta com essa outra médica. Então a consulta com essa outra médica já se deu no segundo mês de gestação. Então antes de entrar no segundo mês, eu vou falar pra vocês sobre sintomas, se eu tive alguns sintomas no primeiro mês. E no primeiro mês, meus amores, eu não tive sintoma nenhum. Eu não tive cólica, que eu sei que muita gente tem cólica ou tem dor assim nos seios. Eu não tive cólica, eu não tive dor nos seios, eu não tive enjoo, eu não tive nada assim. O que eu tive, que pode-se dizer que seja um sintoma, porque eu não tinha antes, era muita fome. Eu queria comer toda hora, tá? Sempre tava com fome. Mas no primeiro mês, então, o único sintoma assim que eu tive de diferente mesmo foi fome, nem sono, que eu sei que muita gente também tem bastante sono logo no início, mas eu não tive nem sono, nem enjoo, nem vômito, nem dor nos seios, nem cólica, eu não tive nada. Pra mim tava tudo normal. Ai, meus amores, como a consulta com essa doutora ia demorar bastante ainda, eu resolvi também fazer uma ecografia particular, né, por mim mesma, já que eu não tinha uma outra solicitação médica, eu resolvi fazer particular pra ver se eu já ia conseguir ver o bebê. Porque quando eu fiz aquela primeira ecografia que não deu pra ver nada, a médica falou assim, ó, repete a ecografia em 2 semanas. Então eu esperei 2 semanas e repeti a ecografia por mim mesma, porque ainda não tinha chegado o dia da consulta com a doutora. Então nessa segunda ecografia que eu fiz, conseguimos ver o bebê naquele formato que eu falei pra vocês, no formato de girino, ó. Deu pra ver o bebezinho, ó. E deu pra escutar o coração também, gente. Tem um vlog aqui no canal que eu gravei escutando o coraçãozinho do bebê. Nossa, foi um momento assim, ó, não tem nem como explicar pra vocês.
Eu chorei um monte, foi até engraçado, porque foi ecografia transvaginal, né? Então a médica colocava, né, o aparelho lá dentro pra conseguir encontrar o coraçãozinho do bebê e colocar pra escutar. Na hora que ela colocou no coraçãozinho pra dar o barulho, gente, eu chorava, eu ria, eu me tremia toda, então toda hora eu ficava escapando do coraçãozinho do bebê, toda hora. Daí eu ainda falei pra médica assim, tá bom, eu vou me acalmar agora, espera um pouquinho que eu vou me acalmar, daí eu não vou mais chorar, porque toda hora que eu chorava, o negócio saía do coraçãozinho. Então a médica foi tripaciente também comigo e esperou me acalmar pra gente conseguir escutar o coraçãozinho assim bastante tempo, porque a mal dava tum, e eu já chorava, já ria, daí já saía do coraçãozinho. Foi muito engraçado, mas foi muito emocionante, gente. É inexplicável tu ver que tem uma vida realmente dentro de ti, sabe? Um coraçãozinho batendo, daí são 2 corações dentro de um corpo só. É incrível. Não me arrependo nem um pouco de ter feito essa ecografia, de ter pago ela por fora mesmo, porque foi muito bom, foi emocionante. Daí nessa ecografia, deu que eu já estava com 8 semanas de evolução. Então aí eu já estava terminando meus quatro meses, terminando meu 2º mês já. Daí aconteceu a consulta com a médica, né? A médica maravilhosa e eu tô com ela até hoje, então é ela que vai fazer meu parto, eu tô fazendo o acompanhamento do pré-natal com ela. Ela faz muito parto normal também e ela dá a escolha, né? Se tu quer fazer o parto normal, se tu quer fazer a cesárea. Então, como eu falei pra ela, eu quero muito tentar o parto normal, mas se caso der alguma complicação de saúde, tanto minha quanto do bebê, não tem problema também fazer uma cesárea. E ela é um amor de pessoa. E eu mostrei para ela os exames, né? Tanto as 2 ecografias que eu fiz, a primeira que a primeira médica solicitou e a que eu fiz particular, e mostrei os exames de sangue também. Daí, pelos exames de sangue, ela conseguiu ver que eu tava com início de anemia. Só que como eu já tava no 2º mês, então eu vou falar pra vocês sobre os sintomas também. Nesse dia da consulta com ela, eu já tava vomitando muito, eu já tava muito enjoada. Falei pra ela que eu não conseguia comer nada, que tudo colocava pra fora. Então ela falou que o remédio, se eu não me engano, é o ferro, que tem que dar pra quando tá com anemia, é um remédio muito forte. Então ela falou que se a gente não tá conseguindo comer comida, não vai conseguir muito menos tomar o remédio, que eu iria colocar todo o remédio fora. Então ela falou que a gente ia esperar os enjoos, os vômitos passarem para começar a tratar a anemia com ferro. Daí nessa consulta com ela, ela já pediu para eu tomar a vacina da gripe e pediu para fazer ecografia obstétrica com rastreamento cromossômico, que daí dá para ver a translucência nucal, dá para saber se o bebê tem síndrome de Down ou algumas outras doenças. E como eu fiz essa ecografia, foi no início dos 3 meses, foi com 3 meses e alguns dias, eu já vou falar sobre ela para vocês. Então vamos falar agora sobre os sintomas que eu tive no 2º mês, porque eu já falei para vocês quais foram os exames e as vacinas que eu tomei, né? Então de vacina foi só a vacina da gripe. E daí, meus amores, no 2º mês, várias coisas mudaram, vários sintomas eu comecei a sentir, então muitas coisas diferentes, principalmente, né, o que mais me incomodava assim no início era enjoo, que eu tinha muito enjoo, eu ainda não tinha vomitado, mas eu ainda tinha muito enjoo. Logo que a gente iniciou, né, o 2º mês, no início do 2º mês eu sentia muito enjoo. A primeira coisa que eu enjoei, eu lembro que foi alho, o Pablo estava fazendo arroz, então ele estava fritando alho, e eu tive que sair correndo aqui da sala, porque o cheiro tava muito forte, e o cheiro do alho me enjoou. A partir daí, era todos os dias enjoo, eu não conseguia comer mais nada, eu não tinha vontade de comer nada, eu só enjoava, só passava mal, só que eu tinha que comer, né, porque eu preciso dos nutrientes, então mesmo enjoada, eu comia comida, mas era muito ruim. Aí depois de alguns dias, ainda no 2º mês, acho que depois de uma semana, assim, então 2 meses e uma semana, foi que eu comecei a vomitar. Então era enjoo e vômito toda hora. Então isso foi o que mais foi difícil pra mim mesmo, foi estar enjoada e vomitando todo o tempo. Teve ainda uma noite que eu vomitei 10 vezes, pra vocês terem noção. Em uma das noites eu vomitei 10 vezes, gente, foi horrível. E eu confesso pra vocês que até hoje, agora eu tô com 4 meses, eu ainda vomito, eu ainda me sinto enjoada, não tanto enjoada, o enjoo até diminuiu bastante, mas às vezes eu tô de boa fazendo alguma coisa, eu não tô enjoada e do nada vem o vômito. Então, e eu já notei que é quando eu fico sem comer. Então, se eu fico 1 hora sem comer, 1 hora e meia,
eu vomito. Então eu tenho que estar toda hora beliscando, tenho que estar toda hora comendo alguma coisa. Isso até hoje. Outra coisa, no segundo mês que apareceu que eu não tinha, era muito cansaço. Eu ficava muito cansada. Creio que também seja por causa dos vômitos, do enjoo, né? Porque faz tanta força lá dentro da gente, no estômago, que a gente acaba ficando cansada. Então, quando chegou o enjoo, chegou os vômitos, chegou também a canseira. Eu fiquei bastante cansada, bastante sedentária, só queria ficar sentada no sofá ou deitada na cama. Eu não conseguia limpar a casa, eu não conseguia fazer uma comida, eu não conseguia fazer absolutamente nada. Outra coisa que mudou bastante também foi a memória, minha memória. Então, ultimamente e também, né, no segundo mês, eu esquecia bastante das coisas. Eu e o Pablo, a gente sempre falou pra vocês em vídeos que a gente respondia perguntas ou em tags que quem era o mais esquecido era ele. Mas agora com a gravidez eu ando muito esquecida também. Não só onde eu larguei tal coisa, mas às vezes eu tô conversando com vocês, eu tô conversando com alguém, quero falar uma palavra, acabo falando outra coisa. Então eu tô bem doida assim. Outra coisa também que eu senti bastante no segundo mês e continuo sentindo até agora é azia. Só que eu sempre tive azia. Desde antes da gravidez eu sempre sofri com azia. Isso já é um problema assim da minha família. Meu pai, ele sofre bastante com azia também. Então eu sempre sofri com isso, sempre tomei remédio para azia. Sempre que eu comia alguma coisa de fritura ou alguma coisa muito doce, sempre sofria com azia e ultimamente tô tendo bastante azia também. Só que eu não posso tomar os mesmos remédios que eu tomava antes. Então o remédio que eu tomo agora, ele não é tão bom quanto os que eu tomava antes, que era mais forte. Então eu tô sofrendo bastante assim com azia também, porque não tá funcionando muito bem o remédio. Inclusive, na próxima consulta com a doutora, eu quero ver se ela tem algum remédio de azia mais forte que ela possa me indicar. E uma dica aí pra vocês que me ajudou muito nos enjoos, nos vômitos, foi fazer uma dieta balanceada, né? Uma dieta pra gestante mesmo. Eu não me consultei com um nutricionista, né? Mas é sempre bom consultar, porque daí ela passa uma dieta específica pra ti. Mas eu encontrei uma dieta no site Baby Center, que é uma dieta pra gestante. Então, não é uma dieta pra te emagrecer, tá? Então não tem problema as pessoas fazerem essa dieta sem consultar um nutricionista. É apenas uma dieta que contém fibras necessárias, que contém proteínas, vitaminas necessárias para nossa gravidez evoluir bem. Então, com essa dieta melhorou bastante os meus vômitos, meus enjoos. Então, eu vomitava bastante vezes no dia e passei a vomitar menos vezes, né? Não acabou com isso 100%, mas melhorou bastante. Então, eu vou deixar o link dessa dieta aqui também no bloco de informações para as gravidinhas aí que quiserem tentar. Então tem bastante fruta, tem bastante verdura, tem bastante legume. Vocês sabem que eu não gosto de fruta, que eu não gosto de legume, que eu não gosto de verdura, mas com essa dieta, mesmo eu como, mesmo não gostando, me ajudou bastante. Então pode ser que ajude vocês também. Então, dos 2 meses, meus amores, eu acho que foi isso. Falei pra vocês aí os exames que eu fiz, as vacinas, o que mudou de sintomas. E agora vamos então para o 3º mês. E no 3º mês, meus amores, de sintomas, eu confesso pra vocês que não mudou muita coisa, né? Como eu falei pra vocês, o que mudou é que eu não tô enjoando tanto que nem eu enjoava antes. Hoje em dia tem dias que eu nem enjoo, mas eu vomito. Mesmo não enjoando, se eu não como, se eu fico ali 1 hora sem comer, eu acabo vomitando. E às vezes acontece de eu ficar, acontece que eu esqueço, porque não dá fome, sabe? Não dá aquela fome, tu come pra não vomitar. Às vezes eu acho que eu tô bem ali, que eu não tô com fome, então eu acabo não comendo e ainda assim vem e eu vomito, né? Eu continuo aí com os vômitos, então, azia, também eu continuei tendo nos 3 meses, eu falo continuo porque eu tô nos 4 meses e eu ainda continuo sentindo a mesma coisa, tá? Mas nos 3 meses, então, eu continuei vomitando, eu continuei tendo bastante azia, continuei não conseguindo comer, né? Não tendo vontade de comer. Comer eu como normal, mas não tenho vontade, não tinha vontade de comer a comida. Coisas que eu gostava antes de engravidar, como lasanha, hambúrguer, coisa com queijo, creme de leite, comidas que eu amava comer. Daí nos 3 meses até agora eu não consigo comer, eu não tenho vontade, não tenho aquele prazer de comer, sabe? Doce eu ainda tenho prazer, pelo menos o doce eu ainda consigo comer, chocolate, por exemplo, com vontade, sabe? Que me deixa feliz. Mas comida mesmo, eu desde os 3 meses aí até agora eu continuo não tendo vontade.
Então, eu acho que foi isso de sintomas. Daí, de exame, no terceiro mês, tem aquela ecografia que eu falei pra vocês, que é a ecografia obstétrica com rastreamento cromossômico. Tô com ela aqui, ó, ela é bem grande, então ela é diferente das outras ecografias, ó, pelo menos a que eu fiz, ela é bem grande, ela tem bastante folhas, ó. Daí, diz que tava tudo bem, que o bebê tava com aquele ossinho nasal, então, né, a gente fica bem mais tranquila, né, sabendo que tá tudo bem. Então, eu vou ler aqui um pouquinho pra vocês o que deu nessa ecografia. Então, diz que o útero em anteversão, grávido, apresentando em seu interior o feto em movimentação ativa. Gente, nessa ecografia, nós conseguimos ver o bebê em formato de bebê mesmo. Olha, eu nem acreditei. Foi uma pena que o Pablo não pôde entrar comigo, por causa do coronavírus, a Unimed, que foi onde eu fiz, não deixava ter acompanhante, mas pelo menos eles deram a gravação e o Pablo pôde ver, mas gente, foi muito emocionante, eu nem esperava assim, ver o bebê em formato de bebê mesmo. Por causa da última ecografia eu acabei vendo ele no formato de girino, né, bem pequenininho, então quando a médica colocou assim, que eu já vi a cabecinha, os bracinhos, as perninhas, meu Deus, eu nem acreditei, gente, nem acreditei. Mas, como eu tava falando pra vocês, movimentos cardíacos rítmicos também, deu pra escutar o coraçãozinho, líquido amniótico normal, deu osso nasal presente, medida da translucência nucal deu 2,2 milímetros, a frequência cardíaca tinha dado 159 batidas por minuto. Tem aqui, daí o que aparece pra nós nesse exame, né? Aparece também a biometria fetal, que é o comprimento do bebê, o comprimento da cabeça até a nádega. Daí também aparece a morfologia fetal, que daí mostrou aqui que tinha mãos visíveis, pés visíveis. Então ela é uma ecografia assim bem completa, que fala sobre bastante coisa, fala sobre a estimativa dos riscos, né, para doenças cromossômicas. Então o meu risco ele é muito baixo. A médica falou que não tem como dar risco zero nesses exames, então o meu risco aqui estava bem baixo, então ela falou que estava tudo bem. Daí deu aqui que eu já estava com gestação de 12 semanas e 4 dias. Então aí já, na verdade, já tinha passado um pouquinho dos 3 meses, né? Tinha passado 4 dias aí dos 3 meses. E eu vou mostrar agora pra vocês as primeiras fotinhas aí desse serelepe ou dessa serelepe, porque não parava quieta, gente. Vocês não têm noção, eu ficava pulando assim na minha barriga, tem o vídeo, ficava pulando, levantando a mão e abaixando a mão. Daí a médica ainda conseguia tirar a fotinha, ó. Vou mostrar pra vocês. Ali, ó, da mãozinha, com a mãozinha em cima da cabeça, gente. Vê se pode isso. Olha isso aqui. Ai, que amor. Aqui o rostinho, ó, a carinha. Ai, gente, é a coisa mais linda do mundo. Olha essa daqui, então, que tá com os 2 bracinhos do lado da cabeça, gente. Com os 2 bracinhos. Que coisa mais linda. Olha só, gente. Que amorzinho. Nossa, fiquei muito feliz de conseguir ver, assim, ele formado. Nem acreditei, né? Inclusive, depois eu tive a outra consulta com a médica nos 4 meses, né? Vou até falar pra vocês aqui agora, mas eu ia falar no próximo diário de gravidez. Daí ela olhou aqui, né, os resultados, olhou a fotinha e ela disse que ainda não tinha visto nenhum bebezinho com as 2 mãozinhas assim do lado da cabeça. Coisa mais linda, gente. E eu acho que foi isso, meus amores. Falei pra vocês os exames que eu fiz nesses 3 meses, né? Eu separei do primeiro, segundo, terceiro. Falei também dos sintomas que eu tive no primeiro mês, no segundo, no terceiro, como eu me senti. E uma coisa também interessante pra conversar com vocês é que até agora, né, que eu já tô com uns 4 meses e pouquinho, eu ainda não engordei nenhum quilo. Eu até emagreci. Se não me engano, eu emagreci 1 quilo ou 2 quilos, porque eu não me pesei antes de engravidar, mas eu sei que eu tava comendo muito, eu tava bem acima do meu peso de antes, né? Por causa desse coronavírus aí, a gente ficando em casa, a gente tava comendo bastante, comprando bastante lanche de fora, então eu acabo engordando. Então, pelo que eu tô pesando hoje, eu não engordei e eu emagreci, mas a médica disse que é normal, que isso acontece com várias gestantes, e também eu vomitei bastante, né? Então pode ser por isso também que eu não tenha engordado.
E eu vou finalizar esse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, comenta aqui embaixo se vocês querem que eu continue trazendo mais diário de gravidez. Comentem aqui embaixo também o que vocês querem que eu converse com vocês no diário de gravidez. Eu pensei em conversar, né, sobre os sintomas, sobre os exames que eu andei fazendo, que foram solicitados. Mas se tem mais alguma coisa que vocês querem que eu compartilhe nos diários de gravidez, comenta aqui embaixo que com certeza eu vou trazer pra vocês. Então, se tu gosta desse tipo de vídeo e quer mais vídeos assim, não sai do vídeo sem deixar o like, de comentar aqui embaixo o que tu acha. Se inscreve no canal se tu ainda não for inscrita para fazer parte dessa família maravilhosa que tá crescendo cada vez mais. Não esquece também de me seguir lá no Instagram que vai estar passando aqui na tela. Muito obrigada por assistirem esse vídeo. Um enorme beijo e até o próximo. Tchau!